Nossa aula de hoje será sobre a justiça de Deus. Estudar o Senhor, conhecer o Senhor, é a aventura mais fascinante, mais maravilhosa. Quanto mais mergulhamos em Deus, quanto mais buscamos conhecê-lo, mais nós vemos que Ele é ilimitado e maravilhoso. Nós podemos ver que os atributos de Deus, eles vão se encaixando uns nos outros, um é consequência do outro, um gera o outro, e todos eles, de uma maneira tão perfeita, realçam a perfeição de Deus, a soberania do Senhor, a sua justiça nos mostra que, por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, nós podemos ser justificados, nós podemos ser salvos, nós podemos ser perdoados. Este era o propósito grande e maravilhoso do Senhor. Nós, homens, não estamos muito acostumados com a justiça. Parece que a injustiça reina em toda a terra. Parece que o salário que as pessoas recebem é um salário injusto. Parece que a terra, o lugar onde se mora, mostra injustiça, sendo que alguns povos estão num deserto tão inóspito, alguns estão num clima gélido e tão difícil, onde não há verdura, onde não há o verde, onde não há plantas, outros estão num oásis e outros em um pleno jardim. Nós podemos ver que dentro da sociedade humana, as pessoas vivem, alguns vivem em total opulência, em total riqueza, nadando de braçadas no meio do ouro, no meio do dinheiro, enquanto outros têm dificuldade até de conseguir o que comer e outros ainda estão morrendo de fome. Há injustiça social, há injustiça nas nações, há injustiça em tudo aquilo que vemos, em tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas nós sabemos que o nosso Deus é justo, é justo. Então eu quero que nesta hora você ore comigo, faça comigo esta oração proclamando a justiça de Deus. Vamos dizer: Juiz de toda a terra, te adoro por causa da perfeição da tua justiça. Justiça e juízo são as bases do teu trono. Com plena justiça, julgas a tudo e a todos. Todas as nossas obras e motivações serão julgadas por ti. No teu tribunal, compareceremos para que passam pelo teu fogo as nossas obras. Justos são todos os teus julgamentos, justa é a tua ira, justa será cada taça derramada na terra por ti, no momento da tua cólera, Senhor. Por causa da perdição do homem, olhaste para a terra e não viste nenhum justo, nenhum sequer. Encontraste nossas justiças como trapos de imundícia. Poderia ser que alguém morresse por um bom, dificilmente por um justo. Mas tu, Jesus, vieste para ser a nossa justiça, a justiça de Deus, por nós pecadores. Por meio da tua justiça, fomos justificados. Aleluia! Te adoro, minha justiça, te adoro, meu justificador. Justo és em todos os teus caminhos, perfeito em todos os teus juízos. Te adoro, Jesus, porque teu sangue me justificou. E hoje, justo, diante de ti eu sou. Porque fui justificado, posso estar aqui na tua presença, no Santo dos Santos, para te adorar. Ah, como é maravilhoso podermos adorar ao Senhor e contemplar a justiça de Deus. Saber que Deus é justo, que nenhum pecado, nenhuma falha há de ficar de pé na presença dEle. Nenhum cisco, nenhuma treva, nada absolutamente. Deus é justo, é justo. E nós vamos ver na nossa aula de hoje que as bases do trono de Deus, como está escrito nesta oração que fizemos, baseada nos ensinos bíblicos, as bases do trono de Deus são justiça e juízo. Deus se assenta sobre a justiça e sobre o juízo. Por causa da justiça de Deus, porque Deus é santo, porque Deus é totalmente limpo, porque Deus é totalmente puro.
Ele não pode tolerar o pecado, o erro, a falha. Toda falha terá o seu julgamento. Nada há de ficar diante de Deus impune, nem um pecado sequer. Talvez você diga, então nós não conhecemos esta justiça de Deus ainda aqui na terra. Sim, nós a conhecemos sim. Nós temos visto que na história da humanidade têm sido derramadas taças da ira de Deus. O julgamento de Deus de maneira tão real tem acontecido na história da humanidade. O dilúvio foi o derramar da ira de Deus para destruir uma civilização que estava totalmente fora da rota, uma civilização que estava se autodestruindo, apodrecendo e comprometendo até mesmo aqueles que haveriam de ser salvos. Nós podemos ver na história de Sodoma e Gomorra que o Senhor também nos mostra ali a sua justiça sendo derramada sobre aquelas cidades para livrar o seu povo, para erradicar o mal. Todas as pessoas sabem que o mal que fazem traz uma consequência muito direta, às vezes rápida aquela consequência, às vezes demorada, e algumas delas haverão de conhecer o julgamento de Deus na vida depois da morte. Mas todos são julgados, todos passam pela justiça de Deus. A pessoa que mexe com drogas, ela sabe que a consequência direta do seu pecado sobre o seu próprio corpo. Quem fuma sabe que está contaminando seus próprios pulmões. O erro traz uma consequência direta e imediata. Um casal que se separa, principalmente quando tem seus filhos, a consequência direta sobre a sua descendência e sobre toda a família. O pecado traz as suas consequências, como estabelecidas estas consequências pelo juízo de Deus. Vamos ver então um pouquinho a respeito da justiça, conhecer um pouco este atributo de Deus. Vamos ver no dicionário. Justiça no dicionário é conformidade com o direito, a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Conformidade com o direito, isto é, justiça. E dentro da justiça de Deus estabelecida na palavra, está escrito, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando nós pecamos, o que vamos receber não é um favor, não é um presente, é uma consequência imediata, é justo. O salário do pecado é a morte. Pecamos, temos de morrer. Porque pecamos, estamos condenados. O salário do pecado é a morte. E o homem, desde o início, ele conheceu a morte, porque Deus havia dito isto para Adão: no dia em que pecares, certamente morrerás. E nós sabemos que há dois tipos de morte. A morte espiritual, a separação de Deus, porque morte não é aniquilamento, morte não é a destruição e o desaparecimento, morte é separação. A morte física é a separação do corpo. O corpo é destruído, o corpo morre, o corpo falece, mas o espírito, a alma, esse ser imortal que está dentro de nós, esta vida espiritual, permanece. Nós haveremos de ressuscitar e todos os homens haverão de ressuscitar, porque Cristo conquistou a ressurreição para nós. Adão pecou e nos deu como herança a morte. Jesus venceu o pecado e nos deu como herança a ressurreição do nosso corpo. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, dentro do direito, é a pessoa receber, é cada um de nós receber aquilo que é de direito. O pecado traz como direito a morte, o julgamento, o juízo de Deus sobre nós. Isto é, justiça no dicionário. Vamos ver também que justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. Nós sabemos que a nossa justiça está ainda trabalhando para buscar a perfeição.
ainda há tanto para se conquistar, por isso tantos códigos penais são revistos durante o perpassar das civilizações do homem sobre a terra. Nas nações, de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua filosofia, ali está a justiça daquela nação colocada no seu código penal. Nós sabemos que existem países que têm a condenação, a pena máxima, a pena de morte. Às vezes, dentro de um mesmo país, como nos Estados Unidos, nós temos alguns estados que aceitam a pena de morte e outros não. E isso tudo está relacionado com o direito. Mas sabemos que a justiça humana ainda está engatinhando frente à justiça de Deus. Está ainda aprendendo. Mas uma coisa é certa, aquilo que temos direito é aquilo que vamos receber, isto é, justiça. O salário do pecado é a morte. Quem jamais pecou? Quem dos homens, quem nasceu sobre a terra que nunca pecou? Sabemos que apenas uma pessoa escapou da justiça de Deus, da condenação, e esta pessoa é Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus e ele tem as duas naturezas. Ele teve a natureza humana, mas ele era Deus muito antes de encarnar. Somente Jesus pôde nos trazer a vida eterna e a ressurreição por causa da sua própria justiça. Nós vamos ver que Deus é justo. É algo que você precisa repetir, precisa compreender, precisa entrar dentro de nós. Deus é justo. Quem sabe você tem sofrido injustiças? Nós sabemos que as injustiças estão aí de uma forma tão grande em toda a humanidade, enquanto alguns países são ricos explorando países pobres. Aqueles países pobres estão clamando diante de Deus. Essa injustiça ela vem até o nível pessoal. Por exemplo, você se lembra da história do povo de Israel, quando desceu ali para o Egito, Israel desceu como convidado de Faraó. José era o governador, o segundo homem abaixo de Faraó, e José salvou a nação no tempo de fome. E então o Faraó disse para José que ele trouxesse a sua família para habitar no Egito, para que estivesse livre daqueles anos de fome, porque ainda faltavam 5 anos de fome, quando Jacó e seus filhos desceram até o Egito, depois de saber que José, seu filho, estava vivo e era o governador do Egito. E então eles foram para lá, e ali foi-lhes dado escolher uma parte da terra onde eles pudessem habitar. José orientou seu pai a escolher a terra de Gósen, uma terra ali no delta do Nilo, uma terra fértil, onde havia pasto para o gado. 75 pessoas da família de Jacó desceram para o Egito. Claro que com seus servos, suas servas, mas da família mesmo, o sangue hebreu, o sangue de Abraão, 75 pessoas. E lá no Egito eles cresceram, eles se multiplicaram, eles se tornaram fortes, ficaram no Egito 400 anos. Ou melhor, 430 anos. Bem, o Brasil tem apenas 500 anos desde a sua colonização e nós sabemos que é um bocado de tempo. 430 anos é um bocado de tempo também. E o povo cresceu, e o povo se multiplicou, e o povo era forte. Os filhos, as famílias eram grandes, muitos filhos, e Faraó, uma outra dinastia, diferente da dinastia da época de José, uma dinastia que apagou o nome daqueles faraós do tempo de José. Esta dinastia, então, teve medo do povo de Israel. Teve medo que eles crescessem e pudessem buscar a sua independência, porque estando ali no Egito, eles puderam exigir deles que eles pagassem por estar na terra. E eles pagariam com trabalho escravo. Durante 150 anos, Israel foi escravo no Egito. 150 anos amassando barro, fazendo tijolos, construindo as 2 cidades celeiros para o Egito, a cidade de Pitom e de Ramsés.
o povo de Israel no trabalho escravo. E o trabalho escravo é aquele trabalho, aquela exploração do homem, como nós ainda temos hoje. Hoje sabemos que em países como a China, que pode vender tão barato os seus produtos, é porque a mão de obra humana está tão barata que está na base da escravidão. Estas pessoas apenas ganham o que comer e comendo muito mal, por sinal. E o povo ficou ali no Egito 150 anos como escravos. Mas Deus é justo. Deus é justo. Deus viu o sofrimento do seu povo. Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus viu quantos do seu povo morreram ali, debaixo dos azorragues, dos chicotes, dos feitores egípcios. A justiça de Deus não estava caducando ou não estava esquecida. Deus estava contemplando toda aquela injustiça. E depois daqueles 150 anos de escravidão, completaram-se os 430 anos totais do povo ali no Egito. Deus levanta Moisés e usa Moisés como libertador para tirar o povo do Egito. Mas o povo não sairia apenas como a expressão que nós brasileiros usamos, uma mão na frente, outra atrás, ou seja, o povo não sairia como escravo depois de trabalhar 150 anos para o Egito. Eles não sairiam de mãos vazias. Aqueles 150 anos de trabalho dentro da justiça de Deus seriam totalmente pagos. E Deus disse a Moisés: fale com as mulheres, fale com o povo de Israel no último dia, na saída do Egito, quando foi derramada a última praga sobre o Egito, a praga da morte dos primogênitos. Fale que cada uma peça à sua vizinha, peça aos seus vizinhos objetos de ouro, de prata, de bronze, tecido, peçam coisas preciosas, pedras preciosas e peles de animais, apenas coisas que tenham grande valor, assim como madeira. E então começaram a pedir naquele dia. E o povo de Israel recebeu, com juros e correção monetária, o pagamento pelos 150 anos como escravos no Egito. Deus é justo. Deus é justo. Às vezes as pessoas fazem injustiça, oprimem o pobre, tiram o pão dos outros, fazem para si salários injustos, exorbitantes para si mesmos e tão pequenos para os outros que estão abaixo deles. Mas Deus é justo. O salário do trabalhador clama. A comida do pobre está diante de Deus, a sua necessidade. E Deus é justo. É algo que nós precisamos sempre nos lembrar. Isso nos traz temor e tremor diante do Senhor. Deus é justo. Prosseguindo, por causa de sua justiça, Ele não pode suportar o pecado ou qualquer iniquidade. Porque Deus é justo, o seu juízo há de cair sobre o pecado e sobre os pecadores. Deus ama o homem, Deus ama cada um de nós, Ele ama a mim, Ele ama você, mas Ele não suporta o pecado nas nossas vidas. Ele não pode tolerar o pecado. No céu não vai entrar pecado. A Bíblia termina dizendo no capítulo 22 de Apocalipse, de fora dos céus, de fora da Nova Jerusalém, ficarão os mentirosos, os ladrões, os efeminados, os roubadores, os assassinos e os adúlteros. Eles ficarão de fora. O pecado não pode entrar na presença de Deus. Então nós perguntamos, e agora? O que vai ser de cada um de nós? Porque sabemos que o homem tem essa natureza pecaminosa, sabemos que o bem que a gente quer fazer, quantas vezes nós lutamos para fazer o bem e não conseguimos? Quantas pessoas estão aí dizendo, eu quero parar de fumar e não conseguem. Eu quero parar de beber e não conseguem. Eu quero parar com a prostituição e não conseguem. Eu quero parar de pecar e não conseguem. Realmente, porque há uma inclinação dentro de nós para o pecado, uma natureza que foi herdada de Adão, injusta, pecadora.
nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Não havia sobre a terra nenhum justo, ninguém que fizesse o bem e agradasse a Deus. De todos os homens, Deus olhando para a terra, não havia ninguém. É interessante que quando olhamos os personagens da Bíblia, homens e mulheres tão maravilhosos, que amaram a Deus, que serviram ao Senhor, que marcaram a história, que foram adoradores, que foram patriarcas, que foram homens de fé. Mas a Bíblia nos mostra de uma maneira muito clara, sem nenhum retoque, o seu retrato e as suas falhas. Vemos Abraão, um homem de fé, o pai da fé, foi chamado amigo de Deus. Mas Abraão, até ser chamado um homem de fé, ele falhou tanto na fé. Deus disse, sai da tua terra. Ele saiu, mas parou na fronteira. Ele parou ali junto ao rio Eufrates. Ou seja, estava ainda dentro da Mesopotâmia. Aí o pai dele morreu, ou seja, Deus teve de, em outras palavras, teve de levar o pai dele para ele prosseguir a viagem, para ele completar o chamado de Deus. E Deus havia dito, sai da tua parentela. E ele levou o sobrinho dele com ele, levou Ló junto consigo. E então houve uma situação quando os rebanhos deles cresceram tanto que eles tiveram de se separar. Ou seja, Deus estava forçando Abraão a andar por fé, a obedecer a Deus. Até o ponto quando Deus disse que ele teria um filho, que ele teria uma descendência abençoada, e aí eles também falham na fé e nasce Ismael, o filho de Abraão, com a sua escrava egípcia. Nós vemos que Abraão foi cheio de falhas, foi cheio de erros. Davi, um adorador segundo o coração de Deus, mas que teve tantos erros na sua vida, erros na sua família, pecado de adultério, pecado de homicídio, pecado de traição. Ele traiu a confiança de um dos seus grandes amigos, de um dos seus valentes, que foi Urias. E assim nós vemos tantos. Vemos o apóstolo Paulo, esse homem de Deus, cheio do Espírito, mas há um momento quando Paulo se ira, fica bravo e traz uma palavra que ele não deveria e ele tem de voltar atrás naquela palavra. Quando ele está diante do julgamento e um soldado lhe esbofeteia o rosto e ele olha para aquela pessoa que mandou esbofeteá-lo e diz, Deus te ferirá, parede branqueada. E alguém próximo a ele disse, tu estás injuriando o sumo sacerdote. Ele teve de voltar atrás. Eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque na palavra está escrito, não falarás mal do teu príncipe. Paulo, ele perdeu um pouco a paciência ali e ele teve de voltar atrás. E vemos assim, Pedro negando Jesus. Nós vamos vendo tantas situações, Deus mostrando que não havia um justo sequer. Não há uma única pessoa que não tivesse falhas, não tivesse os seus próprios defeitos. Por isso, a justiça de Deus vai agir na terra, ligada com seu amor, sua misericórdia, através de Jesus. O mais alto padrão de vida se deriva do caráter de Deus, de sua justiça. Para nós sermos parecidos com Deus, precisamos subir muito alto. O padrão humano, não existe ninguém no padrão humano para chegar perto de Deus. Apenas houve o próprio Filho de Deus que se fez homem e subiu além do padrão. E nos deu uma base ética de vida além do padrão humano. Jesus nos traz essa ética no Sermão do Monte, dizendo, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Abençoem aqueles que te maldizem. Façam bem para aqueles que te fazem o mal. Fale bem daqueles que estão falando mal de vocês. Ele disse, teu inimigo, se alguém te ferir numa face, volte o outro lado do rosto. Perdoe, ame. E esta palavra para perdoar. Perdoar não como Pedro pensou, até 7 vezes, mas o Senhor disse, não digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7,
o perdão liberado para a mesma pessoa pelo mesmo pecado no mesmo dia. 70 vezes 7. Ter um coração manso, misericordioso, perdoador, isto é impossível para a natureza humana, mas isto é possível quando o próprio Deus vem habitar em nós. Quando o Espírito de Deus, que é santo, que é justo, que é misericordioso, que é bondoso, vem habitar em nós. Mas para que isto aconteça, é necessário resolver o problema dentro do pecado. A Bíblia nos diz em Apocalipse 15:3 que os anjos em coro proclamam nos céus: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Os caminhos de Deus, os propósitos de Deus são justos e verdadeiros. E Deus planejou um único caminho para que um homem pudesse encontrar salvação e estar justificado diante de Deus. Para que o homem pudesse ser justo na presença de Deus, ele abriu um caminho que não é largo, um caminho que não é fácil, mas é um caminho que é estreito, um caminho que é apertado, um caminho que passa um a um. E por esse caminho a gente passa despojado de toda aquela, as malas, de todas as bagagens mundanas. Nós temos de deixar isso tudo para trás e passar apenas cada pessoa por esse caminho que é estreito. Este caminho é Jesus, o caminho da vida, um caminho de renúncia, mas é um caminho de amor, mas é um caminho doce, mas é um caminho maravilhoso, porque nós temos a presença de Deus conosco, o coração limpo diante do Senhor, o coração purificado pelo sangue de Jesus, o coração livre para voar, galgar as alturas e conhecer Deus e se alegrar na justiça de Deus. Sabemos que o mal está imperando aí nas trevas e deitando e rolando na maldade, matando, sacrifícios humanos, maldades as mais terríveis, a inveja, a cobiça, destruindo lares. Quantas pessoas procuram cartomantes, procuram trabalhos de espiritismo, de feitiçaria, para destruir um lar, para tomar um marido, para tomar uma pessoa. Quanta coisa má é feita, colocando doenças nas pessoas, gerando morte para as pessoas. E o mal está aí nadando de braçadas em toda a injustiça que impera atualmente na humanidade. Mas nada disso fica impune diante de Deus. O salário do pecado é a morte. Falamos que existe a morte física, a separação do corpo, mas a segunda morte é a morte espiritual, é a separação do homem de Deus. E não há coisa mais terrível do que estar separado de Deus. O que as pessoas sabem clamar nos momentos de dificuldade é: Deus me ajude, porque Deus é bom e Ele nos ajuda mesmo. Mas você já imaginou alguém passando as coisas mais terríveis, os sofrimentos mais terríveis, mais doídos, e não ter esperança? Não ter esperança. Nós vivemos momentos difíceis, quem sabe você está vivendo uma enfermidade, uma situação difícil, mas você sabe que vai passar. E você clama, e você ora, e você vê Deus agir. Mas e as pessoas que estiverem no inferno não terão esperança. Por isso, é necessário que hoje, nesse dia que se chama hoje, a situação seja acertada diante da justiça de Deus. Como será isso? Como Deus pode exercer a justiça dele, trazendo paz e vida para o nosso coração? A resposta é esta: Cristo veio para que Deus pudesse ser justo e o justificador dos que creem. Romanos 3, 26. Jesus veio. Jesus veio. Para que você possa entender um pouquinho a justiça de Deus em Cristo. Há uma história real de um chefe de uma tribo bem primitiva. Aquele homem ali estava governando sobre as pessoas ali da sua tribo e ele fez uma plantação de abacaxis. E ele disse que aquela plantação era dele. E ele então
avisou para todo mundo, olha, ninguém pode pegar dos meus abacaxis. Se alguém pegar um abacaxi, vai ter punição. E aconteceu que alguém estava furtando seus abacaxis. Quando os abacaxis estavam maiores, ele começou a dar falta. Um foi colhido, outro foi colhido. E ele então foi dando as sentenças. Olha, vai acontecer isso. Tantos açoites para o ladrão dos abacaxis. E ninguém se apresentou. E cada dia ele ficava mais irado, com muita raiva, porque os seus abacaxis estavam sumindo. E ele então deu uma sentença muito dura. Ele disse assim, olha, se nós descobrirmos o ladrão destes abacaxis, ele vai ser açoitado, amarrado no poste, açoitado até morrer. Para servir de lição para todos, para ninguém mexer nas coisas dos outros. E os abacaxis continuaram desaparecendo. E aí uma inspeção muito acurada e foi descoberto o ladrão. O ladrão era a própria mãe daquele cacique. E agora, ele iria executar a sentença, ele tinha de fazê-lo. Amarraram a sua mãe ali naquele poste e alguns homens bem fortes vieram para açoitá-la e ela deveria ser açoitada até a morte. Então aquele cacique, ele tirou a sua camisa, a sua túnica e ele caminhou para aquele poste. E todos estavam olhando o que ele iria fazer. E ele então abraçou ali a sua mãe que estava amarrada, com as suas costas para o chicote. E ele estava pronto para receber as chicotadas no lugar da sua mãe. Exatamente isso foi o que Jesus fez por nós. Nós somos os ladrões de abacaxis. Nós somos os errados, nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, nós mentimos, nós fizemos toda sorte de males. Mas a culpa ou o castigo veio sobre Jesus. É como se ele nos abraçasse e recebesse as chicotadas que viriam sobre nós. E ele foi açoitado, em outras palavras, até a morte. Ele foi até a morte, e morte de cruz, e morte com muita vergonha, e morte com muita... morte terrível, morte com muito sofrimento. Mas ele disse, ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Jesus, ele se ofereceu para dar a vida no nosso lugar, para levar a minha culpa, para levar a sua culpa, para levar a nossa culpa e para ser o justo e o justificador. Quando nós cremos em Jesus, cremos que aquilo que ele fez por nós foi no nosso lugar, que ele levou a nossa culpa, que ele pagou a nossa condenação, que ele assumiu o nosso lugar e que nós fomos livres daquela pena que ele morreu por nós. Por exemplo, aquele cacique que levar aquelas chicotadas, ao morrer ali por sua mãe, ela estaria livre. Ela estaria livre. E o que passaria na mente daquela mãe depois de ver o seu filho dando a vida por ela? Eu creio que nunca mais ela roubaria nada de ninguém, de ninguém. Jesus é justo e ele é o justificador. Ou seja, a obra da justificação só é possível por causa de Jesus. Justificação é um ato declaratório de Deus dizendo que não temos culpa. É Deus olhando para nós e como juiz batendo o martelo dizendo, o réu é inocente. É inocente. Inocente não porque não fizemos, mas inocentes porque a nossa culpa foi paga. O nosso pecado já foi pago, a nossa condenação foi paga. Por isso, ali na cruz, quando Jesus deu a sua vida, entre aquelas 7 palavras que ele disse ali na cruz, aquelas 7 frases, uma delas foi, está consumado. Tetelestai, no grego, está consumado. E esta é uma palavra no sentido dentro do direito. Era uma palavra dentro dos julgamentos, era uma linguagem jurídica. Está consumado. Quando uma pessoa é condenada, vamos dizer,
a 10 anos de prisão. E ela cumpre aqueles 10 anos de prisão. E ela não fez mais nada errado, e lá dentro da prisão, ela cumpriu a sua pena. Então, quando ela sai, no seu papel, na sua ficha, essa palavra seria colocada naquela época, teletestai, está consumado, cumpriu a pena, não deve mais nada à sociedade, está livre, não tem nada que pese sobre ele, sua ficha está limpa, teletestai. Jesus, ao dizer está consumado, Ele estava limpando a nossa ficha nos céus. Ele estava pagando o livro da nossa história com o seu sangue. Todos os nossos pecados, por mais terríveis que tenham sido, por mais hediondos que fossem, a justiça do Senhor em Cristo nos trouxe, está consumado. E isto faz com que fique zerado o nosso livro, o livro da nossa história. E Deus pode olhar para nós e nos considerar justos em Cristo Jesus. Ah, como nós nos alegramos com este atributo de Deus, a sua justiça, atrelada à sua misericórdia, atrelada ao seu amor, e Cristo levando sobre si o nosso pecado. Sabemos que somente o cristianismo tem a solução para o pecado do homem, somente o cristianismo. E dentro da obra que Jesus fez, e para que nós fôssemos encontrados nele, que para nós se tornou justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1, verso 30. Cristo se tornou para nós justiça. Cristo em nós, Cristo habitando em nós. Quando eu me torno um cristão, quando eu creio em Jesus, o que eu creio é exatamente isto. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é o meu Salvador, que Ele deu a sua vida ali na cruz do Calvário, no meu lugar, levando a minha condenação, sofrendo a minha sentença de morte. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu creio também que a sua obra ali na cruz me traz santificação, me torna santo, me torna limpo, me torna puro. O Senhor apaga os meus pecados. O sangue de Jesus passa sobre a minha vida. Por isso é tão importante que cada um de nós, eu e você e todos os seres humanos, é importante que a gente, quando crê em Jesus, haja o genuíno arrependimento dentro de nós, arrependimento do que fizemos, arrependimento dos nossos pecados, para que eles sejam cancelados, para que nós sejamos totalmente livres e libertos do pecado, do mundo, dos vícios. Hoje há muitas pessoas que querem Jesus, mas querem o mundo também. Querem a salvação que Jesus traz, mas não querem largar o cigarro, não querem largar a bebida, não querem largar a prostituição, não querem largar a pornografia, não querem largar os prazeres deste mundo, não querem largar o dinheiro. Não tem jeito de servir a dois senhores. Não tem jeito de ter dois deuses. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar na nossa vida, Ele não estará em segundo lugar. Ele deixará o primeiro lugar para o seu Deus, ao qual você escolheu. Quer seja o dinheiro, quer sejam os prazeres, quer sejam os vícios, quer seja o pecado, mas Ele só pode ocupar o primeiro lugar em nosso viver. Por isso, Cristo, quando nós o recebemos, Ele se torna para nós salvação, justiça, santificação e redenção. Somos redimidos, fomos comprados. É como um escravo no mercado que foi comprado para o seu senhor. Quando você vai ali a Salvador, visita lá o Pelourinho, aquele lugar onde os escravos sofriam tanto, eram amarrados, eram açoitados, muitos eram mortos ali de maneira tão cruel, porque fugiam, porque tentavam a sua liberdade e eram encontrados e eram tão maltratados. Nós vemos que nós, homens, estávamos assim, presos ao pecado, atrelados ao pecado, servindo o diabo, fazendo as coisas para ele, vivendo nas trevas. Mas quando Cristo nos redime, Ele nos comprou ali no mercado, Ele pagou o preço.
E esse preço não foi pago para o diabo, esse preço foi pago à justiça de Deus. E então, somos livres. E então, não vamos servir mais o pecado, as algemas foram cortadas, as cadeias foram abertas, estamos livres para alçar voo, estamos livres para viver na presença do Senhor em santidade. Ó, doce justiça do Senhor! Vemos então que a nossa justiça é Cristo. Nossa justiça é Cristo. Eu e você nos tornamos justos por causa de Cristo, porque Cristo habita em nós. Quando a gente aceita Jesus, a gente não vem ao Senhor confessando cada pecado que fez. Oh, Jesus, eu fiz isso, me perdoa. Senão ficaríamos uma semana, um ano só confessando pecados e com medo de esquecer algum pecado para trás. Quando nós aceitamos a Jesus, nós confessamos apenas um pecado, que nós somos pecadores. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-me, liberta-me, entra em minha vida, transforma o meu ser. É assim que a gente vem para Jesus. Mas depois que entramos nesta nova vida, depois que Cristo vem habitar em nós, essa luz maravilhosa que brilha dentro de nós, ilumina o nosso caminho, nos traz graça, sabedoria, então, se pecarmos, não é quando. Não significa que o pecado agora na vida do crente, do cristão, seja um programa, é um acidente. Não vivemos mais no pecado, não vivemos mais na prostituição, na luxúria, não vivemos mais no roubo, na falsidade, na mentira. Agora vivemos na luz. E se caímos numa armadilha, porque Jesus nos ensinou a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensinou que nós precisamos orar sempre por isto. Senhor, ajuda-me a não cair nas armadilhas. Mas, se acontecer de cair numa armadilha, se acontecer de cair no pecado, a Bíblia nos diz que o servo de Deus vai se lavar, confessar o seu pecado ao Senhor. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o crente, agora, na nova vida, quando se acontecer de pecar, porque o pecado não deve ser normal na nossa vida, não é como muitas pensam, somos pecadores. Não. Depois que recebemos Jesus, somos justos, lavados no sangue do Cordeiro e devemos viver em santidade, em justiça e em pureza. Não mais neste mundo. Pelo contrário, como diz Paulo em Romanos 6,6, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. É uma nova vida. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz, e assim se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A nova vida é na justiça do Senhor. Viver limpo, viver lavado no sangue do Cordeiro. E isto é maravilhoso e está ao nosso alcance. Vamos ver que Deus criou a justiça. Isaías 45:8 diz, destilai aos céus destas alturas e as nuvens chovam retidão, abra-se a terra, produza salvação e juntamente com ela brote a retidão. Eu, o Senhor, as criei. A palavra retidão aqui também é traduzida como justiça. Chovam dos céus, justiça. Brote da terra, a justiça, junto com a salvação. Salvação e justiça. Só pode existir salvação dentro da justiça. Às vezes as pessoas vão atrás de tantas religiões, então creem na reencarnação, acham que vão reencarnando, melhorando. Se a reencarnação fosse uma verdade, o mundo hoje estaria melhor. As pessoas teriam consciência de melhorar. E estamos vendo que não é verdade. As pessoas não estão melhorando. Um dia encontrei-me com um senhor que estava no seu táxi e ele me deu um jornalzinho da sua crença na reencarnação.
E ele estava falando muito, não me deixava falar nada. E eu fui ouvindo, ouvindo, ouvindo. E finalmente cheguei ao lugar onde eu havia de descer. Eu disse, olha, eu não pude falar com o senhor, que eu não creio na reencarnação. Eu creio em Jesus. Eu creio na morte de Jesus na cruz, no nosso lugar. Eu creio na justiça de Deus em Cristo e na salvação através do seu sangue. Agora eu quero que o senhor pense uma coisa. Se vocês que creem na reencarnação estiverem certos, nós os crentes, nós os cristãos, crentes em Jesus, que temos a Bíblia como nossa regra de fé e prática, nós estamos muito bem. Porque o crente é aquele que não fuma, não rouba, não mata, não tem uma vida bonita. O crente mesmo, aquele crente que dá testemunho mesmo, ele está muito bem. Mas agora, preste atenção, se nós estamos certos e vocês estão errados, então está ruim para vocês. Porque sem Jesus, todos os homens estarão condenados no inferno. E eu disse para aquele senhor, preste atenção, por um ato de inteligência, vale a pena ser cristão, vale a pena ser um crente, vale a pena correr para a cruz e tomar posse do perdão dos pecados no sangue de Jesus. Vale a pena. O Senhor criou a justiça, criou a salvação, Deus trouxe este plano maravilhoso para nós e nós devemos nos abrigar debaixo das suas asas. A justiça de Deus nos convoca ao arrependimento e salvação. Ezequiel 18:30 diz, portanto eu vos julgarei, a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. O chamado do Senhor é este, a justiça vai ser implementada. A justiça há de ser executada e o chamado de Deus é convertei-vos. Converter é deixar o mau caminho, converter é se arrepender, é mudar de direção. É como se você estivesse caminhando nesta direção, estivesse indo para as trevas, indo em trevas para a perdição, para o buraco, para o abismo, para o inferno, e você então muda, você dá uma guinada, 180 graus, e você volta por esse caminho em direção à cruz, em direção ao céu, em direção a Deus e a sua justiça. Então, é muito importante essa chamada do Senhor, convertei-vos. Convertei-vos é a chamada dele para exercer em nós a sua justiça e salvação. Deus é justo e justificador do que tem fé em Jesus. Romanos 3:26 diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus é o nosso justificador. Jesus levou sobre si a nossa culpa. Jesus levou sobre si as nossas falhas, os nossos erros, o nosso pecado, os nossos crimes e apagou a cédula da dívida que era contra nós nos céus. Ele é justo e é o justificador. Deus é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vemos então que dentro da nova vida, Deus quer que andemos limpos. Assim como a gente todos os dias toma banho, troca de roupa, fica limpinho, assim também na vida espiritual. O crente precisa estar sempre limpinho, transpirando e respirando santificação, limpeza. A sujeira deve nos incomodar. Quando você está andando na rua limpinho e você passa na calçada e um carro espirra água de esgoto em você, ou quando você pisa numa sujeira de cachorro, estrume de cachorro ali na rua, você tem um mal-estar tão grande, você quer tirar aquele sapato, jogar fora, você quer trocar aquela roupa, tomar um banho, passar um perfume. Nós queremos ficar limpos, limpos, acostumar com a limpeza. Assim também,
O Filho de Deus, o servo do Senhor, é aquele que quer estar sempre limpo. Jesus é o santo e o justo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste para que vos concedessem um homicida. Pedro está dizendo estas palavras no seu discurso ali ao povo de Israel. Vós matastes o justo. E prosseguindo ele diz, dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Vemos aqui que ninguém pode matar o autor da vida. Jesus deu a sua vida por nós. Ele não foi morto, mas ele deu a sua vida por nós para nos trazer vida e salvação. Jesus é o justo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O Senhor está dizendo para não pecarmos. O pecado não faz mais parte das nossas vidas. O pecado, ele está fora de cogitação. Não pequeis. Mas o Senhor diz, se alguém pecar, temos um Senhor para nos perdoar, para nos trazer vida, para nos trazer salvação, para nos trazer o perdão, a limpeza. O crente deve andar em novidade de vida. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Há uma mensagem subliminar na cabeça das pessoas dizendo que todos nós somos pecadores e que a gente não consegue viver sem pecar. E se alguém disser que consegue viver sem pecar, que é hipócrita. Bem, nós estamos dizendo no sentido absoluto que conseguimos viver sem pecar, no sentido absoluto que somos os tais. Não. Mas a Bíblia nos traz em Jesus um modo como termos uma vida reta, uma vida justa na presença do Senhor, uma vida santa. E esta vida santa é nos lavando no sangue do Cordeiro. Alguém já disse que santo não é o que nunca se suja, mas o que sempre se lava. Justo é aquele que vai até a cruz, é aquele que se justifica, é aquele que toma posse do perdão dos pecados em Jesus Cristo. É aquele que se lava, é aquele que o Senhor disse, olha, eu lancei os seus pecados no mar do esquecimento. O Senhor lança fora para não mais se lembrar. Deus é justo e a sua justiça nos traz segurança, porque a justiça de Deus ela foi cumprida em Jesus ali na cruz. E a cruz é a prova do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus para as nossas vidas. Porque Deus é justo, nós nos alegramos sabendo que o que nos aguarda, a vida que nos aguarda é uma vida de total santidade, é uma vida de total amor, de total pureza na justiça do Senhor. Eu quero que você pense um pouquinho nesse momento que nos resta de nossa aula. Eu quero que você pense um pouquinho a respeito da vida que nos aguarda. Já pensou se a gente fosse viver uma eternidade como aqui na Terra, com tantas injustiças acontecendo? E as pessoas têm tantas perguntas. Ah, por que um nasce aleijado? Por que morre uma criança? Por que as pessoas sofrem? Tudo isto é consequência do pecado. Isto não foi plano de Deus. No plano de Deus, Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem inocente. Deus fez o homem cheio de amor para amar e ser amado. O pecado quebrou este propósito, o pecado veio trazer a morte. Mas o plano de Deus é que vivamos em santidade, em pureza, em justiça na sua presença. E um dia, naquele dia, quando houver o arrebatamento da igreja, quando nós formos arrebatados ao ouvir a última trombeta, seremos transformados. Essa natureza pecaminosa vai sair das nossas vidas. Seremos semelhantes a Jesus, totalmente santos, totalmente justos, totalmente perfeitos, cheios do seu amor. Maranata, vamos aguardar com alegria este dia. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e se alegre
com este Deus que é justo.